Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo aqui no nosso canal. Você acha que é possível algum tipo de experiência religiosa onde a gente possa sentir direta ou indiretamente a presença de Deus? E em caso afirmativo, admitindo a possibilidade de que isso é possível, de que essa experiência é possível, como ela é possível? Este é o tema que nós estamos trabalhando no nosso estágio de pós-doutorado e que eu resolvi compartilhar aqui com vocês a experiência mística de Deus a partir da obra de dois autores, o filósofo francês Henri Bergson e o filósofo e místico italiano Pietro Ubaldi. Olá, pessoal! Desde o ano passado que eu venho realizando um estágio de pós-doutorado supervisionado pelo professor Dr. Humberto Schubert Coelho, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu venho trabalhando essa temática da experiência mística a partir de duas obras principais. A obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, do filósofo francês Henri Bergson. Essa obra ela está dividida em 4 capítulos e, além dessa discussão sobre a questão da moral e da religião, ou melhor, é a partir dessa discussão que ele traz sobre a religião que ele aborda também o tema do misticismo. E a outra obra, que eu inclusive faço uma análise comparativa entre as duas, é a obra A Ascese Mística de Pietro Ubaldi. Esse trabalho ele está dividido em 3 capítulos e eu tenho inclusive a pretensão de publicá-lo na forma de livro. O primeiro capítulo se chama O Valor Filosófico do Misticismo em Henri Bergson. Essa expressão é dele mesmo. Ele usa essa expressão nessa obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião. O segundo capítulo, dedicado à obra de Ubaldi, intitula-se Pietro Ubaldi, Místico da Úmbria. E o terceiro capítulo é onde eu faço a análise comparativa entre os dois, intitulado exatamente A Experiência Mística em Henri Bergson e Pietro Ubaldi. Eu vou colocar aqui na tela do vídeo esse sumário, ele está dividido em alguns subtópicos para facilitar a visualização de vocês e comentar um pouco do que eu trabalho em cada um destes capítulos. O capítulo 1 tem como subtópicos Misticismo e Pragmatismo, Bergson, leitor de William James, e neste tópico eu também utilizo a obra do psicólogo norte-americano As Variedades da Experiência Religiosa para fundamentar as ideias presentes neste tópico. Em seguida temos o tópico do elan vital, emoção criadora e amor místico. E finalmente, filosofia, misticismo e ação. No capítulo 2 eu trabalho com os tópicos a ascese mística, o fenômeno, e a experiência percebendo Deus. Neste ponto, eu também utilizo a obra do filósofo William Alston, que tem como título exatamente Percebendo Deus, e que eu vou aprofundar mais adiante quando falar do capítulo 2. Aqui, eu também trabalho com a obra do William James, As Variedades da Experiência Religiosa. E logo em seguida, nós temos os tópicos da percepção mística cristã e o Cristo místico, onde eu também trabalho com a obra do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin. Finalmente, no último capítulo, a experiência mística em Henri Bergson e Pietro Ubaldi, nós temos os tópicos uma metafísica experiencial, o misticismo como método, a experiência mística como percepção do amor de Deus, implicações sociais do misticismo e o místico e o super-homem. Vamos agora aqui pegar a ideia principal de cada um desses capítulos para que você entenda o que nós estamos trabalhando. É interessante contextualizar e entender que a formação intelectual do Bergson se deu numa época em que predominavam as teses materialistas, evolucionistas e deterministas. E ele procurou responder essa visão com uma ideia espiritualista da evolução, se opondo a todos aqueles que pretendiam reduzir o psíquico ao meramente cerebral ou material. Ele, portanto, acreditava que, além da realidade material, existe um princípio espiritual que anima a todos os seres. E, naturalmente, ao defender esta visão de uma realidade espiritual, ele foi levado de forma muito natural ao tema da religião, que é onde ele aborda a questão do misticismo. Só que, curiosamente, ele não vai tratar deste tema do ponto de vista religioso, a partir de dogmas e crenças religiosas. A proposta do Bergson
é um método de pesquisa filosófico para abordar o tema do misticismo. Veja que curioso. Ao longo de toda a história, de toda a tradição filosófica, a questão sobre Deus sempre esteve presente. Inclusive, se nós pensarmos em Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, no seu fragmento que diz que tudo está cheio de deuses, não é exagero dizer que desde o nascimento da filosofia nós temos a questão sobre Deus. E ao longo da sua tradição, a filosofia vai tentar se aproximar dessa questão, sobretudo a partir de uma perspectiva lógica e racional, mas também vai tentar conciliar esse discurso da razão com o discurso religioso. E aí a gente tem, por exemplo, na Idade Média, figuras como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que vão tentar conciliar teologia com filosofia, fé e razão, os dogmas das crenças religiosas, no caso aqui do cristianismo, mas a gente também encontra uma filosofia judaica e uma filosofia árabe, conciliar esses dogmas religiosos com o discurso lógico e racional da filosofia, sobretudo baseado nas obras de Platão e de Aristóteles. E um dos exemplos mais significativos que a gente tem a esse respeito são as famosas 5 vias de São Tomás de Aquino, onde ele vai tentar provar racionalmente que Deus existe, usando argumentos que ele vai extrair da filosofia aristotélica. As 5 vias de São Tomás de Aquino são 5 argumentos filosóficos utilizados para demonstrar a existência de Deus. Estes 5 argumentos são o argumento do movimento, a noção de causa eficiente, o argumento cosmológico, os graus existentes das coisas e, finalmente, o argumento teleológico. Vamos tomar aqui apenas 2 exemplos. O argumento do movimento, ele se baseia no livro 8 da Física de Aristóteles e diz que tudo no universo está em movimento. Ora, tudo que se move é movido por algo, e desde que não se possa admitir uma regressão ao infinito, deve haver um primeiro motor imóvel, que é Deus. O argumento dos graus existentes das coisas se baseia no livro 2 da Metafísica de Aristóteles e diz que existem graus de perfeição no universo, sendo que todas as coisas caracterizam-se por um grau maior ou menor, deve haver um parâmetro máximo. Deus é o ser perfeito, que tem o máximo de perfeição. Um outro caso também muito conhecido é o do filósofo francês René Descartes, que tentou provar racionalmente a existência de Deus na sua obra Meditações Metafísicas. Ele mesmo afirma isso na introdução desta obra, que o seu propósito é exatamente este, provar a existência de Deus e abordar o tema da imortalidade da alma. A partir da ideia do costo, a famosa frase dele, penso, logo existo, né? Costo, ergo, sum. Então, a partir da ideia do costo, ele, como um matemático, ele era matemático, inclusive é considerado, né, o pai da geometria analítica. Então, como matemático, ele vai, a partir da existência do costo, tentar argumentar e falar que Deus existe, né? Confirmar a existência de Deus a partir da existência do costo. Só que a proposta de Bergson é um caminho diferente. Quando o Bergson ele propõe abordar o tema pensar a experiência mística como uma auxiliar da investigação filosófica, uma aliada da filosofia, isso ocorre sobretudo através da experiência. Um método que a gente pode inclusive chamar de um método empírico, ou talvez até seja melhor dizer, um método experiencial. Quando o Bergson ele diz, então, por exemplo, que o filósofo ele pode chegar à confirmação da existência de Deus, considerando a possibilidade dessa experiência que nos coloca em contato com este ser transcendente, isso ocorre sobretudo a partir da experiência, através de algo que nós podemos chamar de uma metafísica da experiência mística. Vejam que expressão interessante, metafísica da experiência mística. Esta palavra metafísica de origem grega significa basicamente, né, aquilo que está além do mundo físico. Esta palavra meta significa exatamente algo que está além, e física se refere à nossa realidade física, aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então, tudo aquilo que diz respeito à metafísica, aquilo que está além desse mundo físico, é de interesse e objeto de estudo dessa área da filosofia conhecida como metafísica. E o interesse, quando o Bergson ele aborda o tema da experiência mística, ele aborda esse tema sobretudo a partir de uma base filosófica. Ele não procura utilizar dogmas religiosos para justificar suas ideias, embora ele recorra a personagens históricos
reconhecidamente místicos da tradição religiosa, como os místicos cristãos, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis. Dentro da própria tradição filosófica do neoplatonismo, ele fala bastante do Plotino, e também os místicos orientais, como os iluminados do budismo e até os profetas de Israel. Mas o seu interesse é fundamentalmente filosófico, mas de uma filosofia que deve ir além dos limites da racionalidade discursiva para, através da experiência, nos colocarmos em contato com a vida. Não se trata de negação da racionalidade discursiva, mas de ampliação de suas possibilidades. E para encerrar nossas breves considerações sobre este primeiro capítulo, eu gostaria de ressaltar a influência do psicólogo norte-americano William James na obra do Bergson. William James ele é um psicólogo bastante conhecido para quem estuda esse fenômeno da experiência religiosa por causa do seu livro As Variedades da Experiência Religiosa. E o Bergson ele chegou a trocar correspondências com William James, e numa dessas correspondências ele fala do impacto que essa obra, As Variedades da Experiência Religiosa, causou nele, no Bergson. Então não é exagero nenhum nós falarmos sobre a influência do pragmatismo de William James nas ideias do Bergson, inclusive do ponto de vista que nós estamos abordando aqui, do tema da experiência mística. É interessante contextualizar aqui que o final do século XIX é o período do surgimento da psicologia enquanto ciência. A criação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Wilhelm Wundt, as primeiras escolas da psicologia, o behaviorismo, o funcionalismo, o estruturalismo. E, obviamente, o William James, como psicólogo, ele vai ter essa preocupação de fazer com que essa ciência, então, nascente, ela se baseie no método empírico, e o pragmatismo de William James muitas vezes é conhecido até como um empirismo radical, pela defesa enfática que ele faz do método da experiência, e ao aplicar essa ideia tão presente no âmbito das ciências, que a gente inclusive pode aqui chamar, nessa época, de ciências positivas, né, por causa da influência do positivismo no surgimento das ciências do século, na consolidação, melhor dizendo, das ciências no século XIX. Então, esse método, que era tão caro às ciências do século XIX, o James vai propor que ele também seja utilizado para estudar os fenômenos religiosos, as experiências religiosas, e obviamente isso vai ter um impacto muito forte no Bergson, que agora, não como psicólogo, mas como filósofo, vai também se apropriar desse discurso do pragmatismo do William James e propor que os filósofos também utilizem a experiência para tratar da questão de Deus, dessa metafísica da experiência mística. Já o filósofo e místico italiano Pietro Baldi nos deixou esta obra, A Ascese Mística, onde ele fala também dessa possibilidade de nós termos a experiência mística de Deus. O Baldi, curiosamente, nós podemos dizer que desde cedo, desde criança, ele cresceu sobre a aura mística da espiritualidade franciscana e cristã. Ele nasceu na cidade de Foligno, que fica na Itália, a 18 quilômetros da cidade de Assis, em Perugia, na região da Perugia, que, se eu não me falha a memória, é a capital da Úmbria. Por isso, o título desse capítulo, Pietro Baldi, Místico da Úmbria. Então, desde cedo ele nasce sobre ele tem uma simpatia muito grande pelos ideais franciscanos, né, pela tradição cristã. E nessa obra, Ascese Mística, essa obra está dividida em duas partes. Na primeira parte, ele faz uma análise mais conceitual do fenômeno, e a segunda parte é onde ele vai relatar as suas experiências. Na primeira parte, ele também é um filósofo evolucionista, da mesma forma que o Bergson. O Bergson escreveu um livro chamado A Evolução Criadora. E da mesma forma o Baldi também se baseia na evolução para falar, né, da nossa espiritualidade. E dentro desse processo evolutivo ele vai falar dos diferentes níveis de consciência, porque para o Baldi evolução significa expansão de consciência. Evolução significa dilatação egocêntrica do nosso eu, do nosso ego. A gente poderia até dizer, né, que evolução para o Baldi significa a expansão do eu sou para o nós somos, para o todo uno Deus. Então, esse processo evolutivo ele é teleológico, ele é finalista. Nós
dentro desse processo evolutivo, nós estamos caminhando em direção ao todo uno Deus. Só que, obviamente, isso não se dá de um passo para o outro, não se dá do dia para a noite. Existe todo um processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. E é aí que ele fala dos diferentes níveis de consciência, dos diferentes planos de consciência, onde nós temos o plano de consciência sensorial, perceptivo sensorial, o plano de consciência racional analítico, o plano de consciência intuitivo sintético e o plano de consciência místico unitário. E é exatamente nesse plano de consciência místico unitário onde a gente pode ir ao encontro com o transcendente, ao encontro com Deus. A evolução é um processo de maturação interior vivida por cada ser humano como expansão da consciência, passando pelos diferentes níveis de consciência. Vivemos para conquistar níveis cada vez mais elevados de consciência. É na segunda parte da obra Ascese Mística que nós temos 26 capítulos de pura mística experimental, onde o Baldi vai descrever e analisar o seu próprio caso individual. Depois de expor os fundamentos na primeira parte, ele agora vai analisar o seu próprio caso. Naquilo que nós podemos chamar, esses capítulos nós podemos dizer que foram experimentalmente vividos pelo Baldi e objetivamente estudados, ou seja, através do método da observação e da experiência. E quando nós formos falar do próximo capítulo, capítulo 3, o nosso último capítulo, eu pretendo colocar aqui alguns exemplos dessas experiências para vocês, mas em relação a esse segundo capítulo, eu gostaria de ressaltar a obra de um outro filósofo, o filósofo William Alston, que escreveu a obra Percebendo Deus, a Experiência Religiosa Justificada. Eu uso esta obra do Alston quase como se fosse para aplicar o caso de Ubaldi. A gente pode pensar como se fosse um estudo de caso, né, o caso dele individual, e nessa obra de Alston, e também até na obra de William James, As Variedades da Experiência Religiosa, nós podemos dizer que tem ali vários exemplos de vários outros autores que relatam ter tido experiências que a gente pode identificar como sendo experiências místicas, e eu faço então a confrontação, digamos assim, desses casos e comparo com o caso do Ubaldi. Então essa obra do Alston para mim também é importante nessa análise que nós estamos fazendo, para que a gente possa fazer esse confronto, né, de casos de experiência mística, e também eu utilizo alguns conceitos trabalhados pelo Alston nessa obra, principalmente a parte onde ele fala dos tipos de percepção mística. Dos 3 tipos de percepção que o Alston fala no seu livro, eu trabalho com 2 tipos, o da imediatez mediada e o da percepção mediata. A primeira eu deixei de lado porque, embora o Alston considere possível a possibilidade de um tipo de percepção que ele chama de imediatez absoluta, que seria uma percepção direta de Deus, eu confesso que é muito difícil para mim pensar nessa possibilidade. Como é possível que um ser finito como nós possa ter uma percepção direta de um ser infinito que é Deus? Então, muito por causa dessa dificuldade de pensar nessa possibilidade, desse tipo de percepção, eu terminei deixando de lado esse primeiro caso que o Alston ele considera possível e provável. Eu me atenho então principalmente a esses 2 casos que eu mencionei para vocês, e eu vejo nos exemplos que o Baldi traz nessa segunda parte da Ascese Mística, muitos casos que a gente pode identificar como sendo de imediatez mediada e percepção mediata, que nós vamos ver mais adiante. Finalmente, nós chegamos ao nosso último capítulo. E é nesse capítulo que eu faço, então, a análise comparativa do Bergson com o Baldi a partir do primeiro tópico que eu chamo de metafísica experiencial. Essa palavra metafísica nós já explicamos mais ou menos o seu significado, e experiencialistas a gente pode falar do ponto de vista filosófico, né, que experiencialistas são aqueles que advogam a importância do papel da experiência na fundamentação da crença em Deus. Então daí essa ideia de uma metafísica experiencial. E eu vou compartilhar aqui agora para vocês alguns tipos de experiência, uma delas do próprio Baldi,
uma que eu vou tirar da obra do William Alston, para que vocês possam perceber a diferença, a semelhança que existe entre esses diferentes relatos. São citações relativamente grandes, né, porque são relatos de casos, né, e aí fica mais fácil se eu colocar aqui na tela para vocês. Deus, que estava na alma do justo apenas como um tesouro escondido, por meio da graça santificadora, agora se apresenta a ela como um tesouro que acabou de ser encontrado. Ele a ilumina, ele a toca, ele a abraça, ele a penetra. Ele flui para dentro de suas faculdades, ele se dá para ela. Ele a enche com a plenitude de seu ser. A alma, em retorno, tomada de assalto por seus encantos, toma-o, abraça-o, aperta-o bem de perto. E cheio do fogo do amor, ela flui, ela se arremessa, enterra-se e se perde, deliciosamente em Deus, com sentimentos de alegria inconcebível. Assim aparece Deus na alma. A existência de Deus desponta nela e se fixa como um fato sensível. Aquela ideia central, síntese do universo, é tocada pela consciência, apenas esta alcança o campo místico. Deus aparece na consciência como sensação total interior, una com o eu, e a síntese da verdade se transforma em amor, união com Deus. Compreende-se que tremenda realização sensorial é para o espírito o alcançar o plano da unificação. Eis como se pode dizer: Deus está em mim, vibrando na minha sensação. Vamos ficar apenas com esses dois casos por enquanto para falar daquilo que o Alston chama de percepção da imediatez mediada. Esse tipo de percepção é quando nós percebemos Deus através de um estado de consciência, quando o sujeito percebe Deus através de uma força ou de uma energia. Quando Deus ele nos coloca num determinado estado de consciência através, por exemplo, de um sentimento de amor, de doçura ou de alegria, que ele nos leva a experienciar. Há um efeito da ação divina sobre nós. E aqui é importante ressaltar que vejam que nós não estamos falando aqui de um tipo de percepção direta de Deus, da mesma forma como nós experienciamos os objetos do mundo ao nosso redor. Quando nós falamos então dessa possibilidade do caso da imediatez mediada, não se trata de pensar que nós podemos ter a percepção de Deus da mesma forma que eu estou, por exemplo, percebendo os objetos aqui na sala da minha casa. Esta câmera que eu estou usando para gravar este vídeo, a televisão que está aqui na sala, o sofá. Então, esse tipo de essa análise sobre a distinção entre a percepção sensorial e a percepção mística, ela é feita, por exemplo, pelo Alston no livro Percebendo Deus, uma análise epistemológica, filosófica bem aprofundada. E é importante ter claro, então, essa distinção, que quando nós falamos de perceber Deus através de uma experiência mística, não se trata de um tipo de percepção da mesma forma como acontece com a nossa percepção sensorial. Se trata muito mais de um estado de consciência, onde nós somos levados a perceber a presença de Deus através de um sentimento que pode ser, os místicos eles falam de diferentes tipos de sentimento que eles são levados a experimentar. Alegria, doçura, paz, contentamento, arrebatamento, êxtase, contemplativo, enfim, são muitos os sentimentos que nós encontramos dentro da tradição mística. Bem, pessoal, chegou a hora de encaminharmos para a conclusão do nosso vídeo. Nós poderíamos ainda abordar muitos temas. Eu cheguei, inclusive, a apresentar um seminário sobre este meu trabalho e está até um mini curso que nós fizemos online com duração aproximadamente de 4 horas, para vocês verem, então, a dimensão deste nosso trabalho. Nós poderíamos falar ainda do misticismo como método de conhecimento, das implicações sociais do misticismo, o místico e o super-homem, que é um tema abordado principalmente pelo Pietro Baldi, mas a gente também encontra essa ideia na obra do Henri Bergson. E se você tiver ficado curioso, fica então o convite para que quando nós conseguimos finalizar esse trabalho, e se der tudo certo, nós pretendemos fazer a publicação, fica então o convite para que você possa
adquirir este nosso trabalho. Até o nosso próximo vídeo.